Olá, Valio Bene, olá, Arthur Koffer. Não é boa noite. Olá. Não é boa noite. Num dia como hoje, numa noite como hoje, em que morrem no Rio de Janeiro, ou morre no Rio de Janeiro um número de pessoas num confronto que é número de guerra. É número de guerra, a coisa é chamada de guerra pela imprensa. E, no entanto, não é guerra. Não é guerra. Porque guerra é outra coisa. Guerra, nós temos forças beligerantes, ou é uma guerra civil entre nativos de um mesmo país, ou é uma guerra entre países inimigos, entre países beligerantes. Mas isso é o que temos? Não, isso não é o que temos. E aí, nós vamos ver detalhes, e não o fato de eu botar que a carne mais barata do mercado é a carne negra, num dia em que morrem 64 pessoas, 4 policiais, 60 pessoas supostamente envolvidas, porque nós não temos ainda, não sabemos direito quem foi que morreu. Pior, não saberemos. Como não sabemos até hoje do Jacarezinho, como não sabemos até hoje das outras operações. Porque, na maioria das vezes, morre a carne negra, e mesmo que não tenha nome, e mesmo que não haja comprovação do envolvimento com o narcotráfico, tudo bem, está tudo certo para eles, para os que têm um certo entendimento perturbado de segurança pública, de que nós vamos falar aqui ainda hoje, no detalhe, e não vou acusar a polícia, a polícia sempre culpada. Não se trata disso. Até porque os policiais têm chefes, têm comandantes, têm liderança política. Não adianta, eu não vou condescender a essa altura, fica lá, tem gente babando, os reacionarismos de sempre, pega, mata, esfola, é isso aí. Eu vou chegar às causas desse negócio e quero perguntar a responsabilidade política, sim, por isso que aconteceu. Olha aqui, diga-se qualquer coisa, menos que uma operação em que morrem 64 pessoas é bem sucedida. E eu lamento muito, eu vou entrar nas minudências das entrevistas concedidas pelo senhor Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que deveria renunciar, inclusive. Renuncia. Se não tem o que fazer, se não sabe mais o que fazer, se a sua única resposta é jogar a culpa nas costas dos outros, caia fora. Não é um trabalho para Vossa Excelência. Porque ou a culpa é do governo federal, e nós vamos ver, ele não gastou nem dinheiro que está à disposição dele, ou a culpa é do Supremo Tribunal Federal por causa da DPF, ou então precisamos, a tese estúpida de considerar que narcotráfico é terrorismo. Não, é outro crime muito grave, mas terrorismo não é. Imagina agora se nós vamos ter um país, imagina os investidores falando assim, não, investir no Brasil não, porque eles têm áreas lá que são dominadas por terroristas. Não se trata de terrorismo, se trata de narcotráfico. Tem de ser combatido, tem de ser combatido. Eles estão armados até os dentes? Estão. Eles estão usando drones? Estão. Isso é muito sério. Claro que é. Muito grave. Tá cheio de criminoso. Tá cheio de bandido. Agora, a segurança pública é fundamentalmente uma tarefa dos estados. E se fez uma PEC da segurança pública
admitindo que é preciso ter o trabalho coordenado entre os governadores e o governo federal. E o que é que nós vimos? Um monte de governador batendo no peito. Não, aqui mando eu, não quero saber. Não, um nativismo localista estúpido, grosseiro. Na minha polícia ninguém mete a mão. Porque, no fim das contas, está todo mundo muito satisfeito com um bando de picareta que tem por aí fazendo pesquisa. Né? Ai, qual é o principal problema do governo federal? Segurança pública. É mesmo? É o governo federal que responde pela segurança pública? Também é. Mas tem as tarefas da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, e os números são favoráveis à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal. Quem faz a segurança na rua são os estados. Quem faz a segurança nessas áreas que são dominadas por traficantes, por criminosos, sei o quê, são os estados. Se você não pode tirar o seu celular do bolso em São Paulo, no Rio, em qualquer outro lugar, não é o governo federal que vai garantir essa segurança para você. Essa insegurança que intranquiliza as pessoas, tarefa dos estados. Ah, está tentando tirar a responsabilidade das costas do Lula. Não diga qual é a responsabilidade do Lula, do governo federal, nessa insegurança que você percebe. Você não pode sair da sua casa e abrir o porta-mala do seu carro? Você acha o quê? Que é o governo federal que vai garantir essa segurança para você? Não é. Mas os governadores estão muito tranquilos. Oh, não! Veja, isso é coisa do governo federal. Ainda hoje nós vimos Flávio Bolsonaro voltou à tona com a sua tese de bombardear a Baía da Guanabara, dizendo ser o grande injustiçado. Na Câmara, a bancada da bala, babando ódio. Eu vou aqui arguir a responsabilidade das pessoas. Tudo que você fala nessa área tem consequência. Tem consequência. O problema é que agora morreram 64 pessoas. Os 4 policiais nós sabemos como morreram, mortos por bandidos, por criminosos. E sim, eles têm de ser presos, eles têm de ser caçados. Né? Mas os 60 que morreram, saibam que dificilmente nós vamos ter dados objetivos sobre essas pessoas. Se isso garantisse segurança pública, estaríamos diante de um questionamento ético, sim. Mas, olha, ao menos se garante segurança. Seria horrível, mas se poderia dizer eficaz. O problema é que isso, além de horrível, é ineficaz. Porque não vai garantir segurança de ninguém. E a lambança do governador ao longo do dia, dando entrevistas, depois ligando para a ministra para se explicar, falando incongruências e absurdos, evidencia que a extrema-direita brasileira, infelizmente, para a segurança pública, sabe o que ela tem a oferecer? Pilhas de corpos de pobres, né? E a cascata da lei antiterrorismo. Essa estupidez. Ai, vamos, como se você não pudesse... Você pode condenar bandidos comuns a 300 anos de cadeia. No Brasil, pena máxima é 40, mas pode ficar 300 lá. Não precisa ter lei antiterrorismo. Até porque a lei antiterrorismo tem um conteúdo específico. Nós vamos falar disso ainda hoje. A verdade é que essa gente não tem proposta nenhuma. Aí nós vamos ver no detalhe, vem o governador e diz, não, a culpa é do STF, por causa da DPF, das favelas. Quando aconteceu a tragédia do Jacarezinho, já tinha DPF. E morreu, e houve o massacre do Jacarezinho. E já tinha DPF. Não tem essa de que o Supremo não me deixa fazer operação. Aliás,
A ADPF tem um acordo, a ADPF, em tese, ela está valendo, e morreram apenas 60 pessoas. Morreram no Rio de Janeiro 64 pessoas, mais do que morre em Gaza em uma semana quase. E vem o cara e diz: quero parabenizar porque a operação foi bem sucedida. Qual é o critério de produtividade de uma operação bem sucedida? Se mede em corpos? Ah, mas ninguém hoje na imprensa faz esse questionamento porque isso é coisa de esquerda. Eu estou pouco me lixando se você acha que eu sou de esquerda, acha que eu sou de direita, acha que eu sou... Eu não estou nem aí para você. Eu não estou nem aí para o que julgam sobre aquilo que digo. Eu não vou sapatear em cima de corpos e chamar isso de bem-sucedido para ganhar audiência. Essa gente que fica babando de rancor. Isso pode ser tudo, menos uma coisa bem-sucedida. É vergonhoso isso. É vergonhoso. Deveríamos nos envergonhar como país. Aí vai o governador e diz: não, foi bem-sucedido, eu quero dar os parabéns. E atribui a responsabilidade, claro, ao governo federal, porque ele está interessado em faturar politicamente. Por que não apoiou a PEC da segurança pública? Por exemplo. E não apoiou? Cara, como disse, não tá dando, não consigo mais, chispa. Deixa para ver se alguém consegue. Hã?